Bom, na última aula nós vimos as etapas do plano de negócios. Então, a gente está vendo cada uma delas, a importância de entender o que cada uma delas significa. Vimos o sumário de negócio, que é um resumo, né, dos componentes de todo o plano. Vimos também que tem uma etapa que se chama missão, visão do negócio, que inclusive a gente discutiu bem quando nós falamos sobre planejamento estratégico ou sobre administração estratégica, do que é missão, do que é visão, a diferença entre uma e outra. Paramos justamente aqui na equipe de gestão, tá? Essa etapa mostra claramente a capacidade da equipe para ter sucesso na realização do plano de negócios. Então, aqui é a hora de indicar a formação dessas pessoas, né? Indicar as pessoas para assumirem essas posições. Aí da importância de eu verificar aí a experiência dessas pessoas, o domínio de tecnologia a ser empregado, e o perfil do empreendedor. E também é importante definir aqui as principais atribuições de cada um da equipe. Outro item aqui, que é o item 4, é a análise estratégica. Então, aí da importância também do que a gente teve com vocês, a administração estratégica. Então, a análise estratégica está muito ligado com o conceito de administração estratégica. É claramente o dimensionamento da oportunidade de negócio dentro na realidade de mercado. E como a empresa vai se posicionar. Então, eu vou dimensionar o mercado e os possíveis potenciais de crescimento, até onde que eu posso ir. A gente já sabe que tem mercados que são difíceis de atingir mesmo, porque tem grandes players, grandes empresas, grandes concorrentes, que você nunca vai atingir aquela fatia de mercado, a não ser que você tenha um diferencial competitivo absurdo. E possivelmente essas empresas não estão ali por acaso, porque tem diferenciais construídos ao longo de um certo período. Um exemplo aí é a Coca-Cola, né? Como é que você vai avançar em cima desses segmentos? Tem bem sedimentados as suas posições. Então aqui é interessante saber um posicionamento de mercado. Onde que eu estou? Por isso que dá importância aí daquele item que a gente viu lá, de pesquisa de mercado. Análise também da oportunidade identificada face às ameaças do mercado, os pontos fortes ou os pontos fracos identificados. Aqui, da importância da gente entender como é que funciona a análise SWOT. Aqui que vocês vão ter que aplicar a análise SWOT. Aqui vocês também vão ter que estabelecer os objetivos de participação de mercado ou escala de produção pretendida com horizonte de 5 anos. Então, é importante dizer que num plano de negócios eu sempre tenho que fazer um horizonte de avançando para frente, à frente, né? Então, sempre eu vou ter que fazer essas projeções, levando em consideração a esse horizonte de 5 anos. Qual é o objetivo, por exemplo, de atingir o mercado? Então, análise estratégica ou também análise de cenário auxilia o empreendedor a prever situações que podem afetar os resultados da empresa. Nesse caso, quais são os caminhos a seguir, que alternativas podem ser adotadas. Análise de cenário é subsídio para análise estratégica, ou seja, com base nos cenários possíveis, quais estratégias devem ser implementadas. É muito importante saber, né, principalmente agora, em momento que a gente está vivendo, de entender o que está acontecendo no mercado e quais são os caminhos que podem ser seguidos. E às vezes não é só um que eu tenho que definir. Muitas vezes eu tenho que definir vários caminhos, justamente porque a empresa tem que ter sempre o que a gente chama aquela carta na manga, né? E se acontecer isso aqui, qual é o cenário que a gente vai prever? Então, muitas vezes se estabelece até quando se análise estratégica uma ideia de um cenário realista, pessimista e um cenário otimista, em vários aspectos, até quando se faz o plano financeiro, a gente também considera isso. Então, a análise estratégica, a missão está ligado ao hoje, as ameaças e pontos fracos, os objetivos que a gente quer atingir, quais são o plano de ação e os objetivos estratégicos. Claro que aqui eu vou ter que olhar também pontos fortes e pontos fracos. O que eu tenho que melhorar internamente para atingir todos aqueles objetivos que estão lá. Algumas coisas que a gente até está falando em análise SWOT, tem o controle, está na mão da empresa, né? Os pontos fortes e os pontos fracos, que a gente está ligando à análise interna, são os que estão no controle da empresa. Mas as ameaças, tá? E as oportunidades nem sempre estão na mão da empresa. Cabe a elas, é óbvio, né?
lançar mão ou enxergar essas oportunidades. Mas é importante também, eu não sei quais as ameaças possíveis, mas eu tenho que identificar as possíveis ameaças que podem acontecer com a empresa. Parece ser meio que redundante, mas é isso mesmo. Às vezes é teoria do caos, não é bem assim. Tem situações que podem ocorrer que é normal em todos os segmentos. Por exemplo, entrada de um concorrente de peso. Ou o mercado, abrir o mercado onde eu estou atuando era um mercado fechado. Ou até mesmo fechar esse mercado em relação a estrangeiros. Pode acontecer. E uma ameaça pode virar uma oportunidade, igual a gente viu em análise SWOT. Então, aqui está muito ligado com a análise SWOT. Então, praticamente é relembrar o que a gente falou em análise SWOT. Dentro da análise estratégica, não esquecer de estabelecer os objetivos. E vai estar muito ligado aqui com a perspectiva de um outro conceito, que se chama Balance Scorecard, BSC, que envolve a parte financeira, envolve a parte do cliente, envolve processos internos e aprendizados e inovação. Então, a empresa não pode simplesmente pensar apenas no curto prazo. Eu tenho que pensar no longo prazo, mas eu tenho que definir muito claramente todas essas estratégias aqui, tá? E tenho que adotar indicadores também. Como é que eu vou saber se eu atingi o meu objetivo se eu não tenho esses indicadores? Então, aqui tem um exemplo de objetivos e indicadores. Então, a perspectiva da estratégia, a natureza do objetivo e qual o indicador que vai me qualificar ou quantificar nesse objetivo. Então, se eu tenho uma perspectiva de resultado, é a financeira, então quero ter lucro, né? E como é que eu meço isso aí? Eu posso medir através de indicadores de lucratividade ou de crescimento. Um exemplo bem simples de crescimento é crescimento das vendas, crescimento do faturamento da empresa. Então, nós vimos lá em engenharia econômica e custos a demonstração de resultado. Quando nós estamos falando de faturamento bruto, de receita bruta, é esse crescimento aqui. Então, uma empresa só tem resultado se ela aumenta suas vendas ou reduz seus custos, ou os dois em conjunto, né? E o indicador de lucratividade me ajuda a fazer isso, que é nada mais, nada menos que eu pegar aqui o resultado obtido e dividir pela minha receita líquida. Esse indicador de lucratividade. Quanto que corresponde o meu resultado final em relação a quanto que eu faturei total. Isso se chama indicador de lucratividade. Se for positivo, atingir o resultado financeiro. Mesma coisa em relação ao crescimento. Eu tinha 100 mil de vendas, fui para 200 mil. Eu cresci 100%. Então, aqui é um outro indicador de crescimento sobre a estratégia ou a perspectiva de resultados, né? Então, a parte que a gente chama de estratégia financeira. E qual que é o indicador aqui? Envolve, no caso de lucratividade, como eu falei, o lucro líquido. Aqui envolve o resultado obtido e a natureza objetiva na verdade, a lucratividade. E o crescimento está ligado ao faturamento. Sobre a ótica da perspectiva do cliente, eu quero exigir que o cliente tenha fidelidade em relação ao grande objetivo meu é que ele tenha fidelidade. Volte sempre, né? Eu vou verificar o quê? Compras repetidas. Aquele cara é fiel, sempre compra aqui. Não é um cliente que compra pontualmente apenas, uma vez a cada 3 meses. Não, compra todo mês. Pense que, quando nós estamos falando em compras online, isso é muito mais fácil de identificar, né? O próprio Google tem um desktop muito grande em relação a isso. Você consegue visualizar de uma forma ampla, inclusive não somente no Brasil, mas em todo o mundo, você consegue identificar onde está se vendendo mais, onde precisa, por exemplo, inserir mais marketing, qual é o cliente que compra mais, em que região ele compra mais, consegue identificar até o cliente no mínimo detalhe. Então, fidelidade é a natureza do objetivo, perspectiva de estratégia em relação ao cliente e qual que é o indicador? As compras repetitivas. Oferta completa de produtos é outra natureza. Eu quero dar para o cliente uma gama muito grande, um portfólio muito grande de produtos. Aqui é quantidade de vendas cruzadas. Vocês já viram falar desse termo, vendas cruzadas ou não? Sim ou não?
Bom, eu vim do sistema financeiro e esse termo era muito usado. Muito usado, inclusive um dos presidentes do banco, do antigo HSBC, ele falava assim, é pescar no aquário. Pescar no aquário por quê? Então, vamos dar o exemplo de um banco, que daí talvez fique bem mais claro para vocês. Quando eu faço aqui vendas cruzadas, o sujeito vai lá buscar um financiamento. Eu já ofereço o financiamento do veículo. Eu já ofereço para ele outro produto que está dentro do nosso portfólio, que é, no caso do banco, seguro. Ah, você que tem o seguro do veículo, não quer fazer um seguro de vida? Não quer fazer também um consórcio, se não tem o veículo, quer fazer um consórcio para outro veículo na hora que você trocar? Perceba que, dependendo da situação, eu já consigo vender dentro do portfólio da minha empresa outros produtos relacionados. Pescar no aquário, igual o presidente do banco falava. Crescimento da base de clientes, aqui identificar claramente quantos clientes eu tenho, qual a classe e tudo mais, olhando a carteira de clientes, o número de clientes. Isso aqui também vai estar ligado com o faturamento, embora que quantidade de clientes não quer dizer que eu faturo alto, tá? Por quê? Eu posso ter uma carteira de clientes, mas eles não têm fidelidade, tá comprando sempre, e o que eles chamam de ticket médio sempre baixo. Então, compra aí os produtos mais baratinhos que tem, nem sempre vão dar margem, lucratividade para a organização. Outra perspectiva de estratégia em relação a processos, que envolve aqui desenvolvimento de marca, qualidade dos produtos, eficiência, desenvolvimento de processo, e aqui tem os itens que estão relacionados a isso. Então, no caso de desenvolvimento de marca, a resposta das ações de marketing, eu consigo aqui ter uma ideia, né, de lembrança do cliente em relação ao nome da marca. Qualidade dos produtos, eu consigo fazer pesquisa com o cliente para ver se ele gosta da marca. O que eles chamam aqui de benchmarking, aqui é você comparar com o concorrente, o que o concorrente está fazendo em relação ao mesmo produto que você tem. E eu consigo identificar claramente esse posicionamento em relação a processos e produtos, a minha empresa contra os outros concorrentes do mesmo porte. Em relação à eficiência, custos unitários, é óbvio, diminuir meu custo, e em relação ao desenvolvimento de processos, impacto nos custos. Qual que é o processo ideal? É aquele que eu uso menos recursos, custos, né? Então, a gente está vendo em custos, em engenharia econômica e custo, quanto menor os custos, maior o meu resultado. Eu não só ganho dinheiro vendendo, eu ganho também reduzindo custos. Fazendo aquele mesmo produto, mantendo a qualidade e usando menos processos. Então, tem situações onde que eu tiro uma etapa e economizo, sei lá, 3 a 4 funcionários que estavam fazendo aquele processo. Isso é redução de custos. Então, no desenvolvimento de processos, isso é importante. Isso aí vai impactar em custo. Em relação aqui à perspectiva que envolve o aprendizado e inovação, como é que é meu clima organizacional? É importantíssimo isso, a gente vê em administração, né? Como é que eu consigo identificar através de uma pesquisa interna? Desenvolvimento ou adoção de novas tecnologias, produtos, processos e produtos. Uma empresa mesmo, o empreendedor tem que estar pensando nisso, a todo instante desenvolver novos produtos para, além de ganhar mercado, se manter no mercado, que é muito mais complexo. Então, é importante saber em que estágio estão esses projetos. Quando você se cria uma empresa, é muito importante, principalmente uma indústria, ou até mesmo um comércio, identificar claramente quais são os produtos chaves. A gente usou até análise BCG para isso, mas também é muito importante entender que você a todo instante tem que estar criando produtos para se manter no mercado. É fundamental isso. Isso é uma questão mais de sobrevivência da empresa. Então, ter uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da organização, essas grandes organizações, é fundamental que elas o tenham, né? Uma área de pesquisa e desenvolvimento. E é importante também aqui, ligado ao aprendizado e inovação, é a capacitação pessoal, né? Então, aumentar a habilidade das pessoas. Está muito ligado com o indicador, capacitação do pessoal. Então, aqui nós temos objetivos estratégicos que dependem de custos, mas que têm que ser olhados por todas essas óticas aqui. E eu tenho até como calibrar isso e identificar. Claro, tem indicadores a serem calculados.
Outro item aqui, no item 5, que envolve marketing e vendas. O que é marketing, né? Marketing é um conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa para atender os desejos e as necessidades dos clientes. Então, e o marketing é conhecido aí pelos 4 P's do marketing, né? Então, é produto, pontos de venda, então é a capilaridade da empresa, o produto, promoção, a parte como que ela se comunica com o mercado e o preço. Então, é importante saber o valor do seu produto, o que o seu produto carrega, tanto no preço quanto na qualidade, para tomar decisões específicas quando for o caso de anunciá-lo. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive, isso aí tem um código do consumidor por trás. Você oferece um produto que muitas vezes não tem aquela qualidade anunciada. Isso aí, além de pegar mal para a marca, gera um problema com o código do consumidor. Então, conhecer o que está sendo vendido ajuda a convencer as pessoas a comprá-los. Estratégias de marketing, aqui que entra toda essa visualização. E hoje, cada vez mais, né, está ganhando espaço o que a gente chama de marketing digital, que é um marketing em escala, que ganha muitos seguidores, tem várias ferramentas de como ativá-lo, e o custo não é tão elevado em relação a outros meios de marketing, tá? Então, marketing e vendas aqui é muito importante. Dentro de marketing e vendas, também é importante descrever como se pretende vender os produtos e serviços e conquistar esses clientes. Então, você vai ter, no caso de produtos, diferenciais do produto e serviço para o cliente. As políticas de preço, principais clientes e canais de distribuição, aqui são a praça que você está atuando, né? Promoção e publicidade, como é que eu faço isso? Como é que eu me comunico com o cliente? Como é que eu me posiciono como marca, né? Então, o posicionamento competitivo e a orientar como a empresa se posicionar no mercado. Então, é um posicionamento de mercado. Aqui vai ter que ter desembolsos. Para chegar nisso, não se faz isso de graça, você tem que mostrar cara para o mercado. Não adianta ser um baita de uma empresa, ter baitas de produtos e serviços, mas se você não consegue ser visto. E o marketing ajuda nesse processo. É importante aqui, e a gente vai falar bem rápido sobre isso, mas o posicionamento de mercado. Como eu quero me posicionar ou como o meu produto vai ser posicionado? Então, eu tenho que escolher uma posição competitiva aqui. Precisamos decidir em que competir e quem não competir. Então, para quem? Qual que é a definição do mercado-alvo? Quem vão ser os meus clientes? O meu cliente vai ser classe A, B e C, vai ser todo mundo, vai ser só classe rica, vai ser só gente, o basicão, não vou atingir um mercado de alta renda. Então, é muito importante eu identificar isso. O meu produto e o meu serviço está relacionado com que classe social e qual que vai ser o meu mercado, né? Então, definição do mercado-alvo é um ponto super importante na hora que for posicionar o mercado. Então, se ele vai ser amplo, se vai ser restrito, se vai ser só uma camada, né, dentro desse mercado, o nível de renda que vai atender, foco em preço ou diferenciação. Então, eu vou atacar preço só. Então, eu vou concorrer com preço, não com diferenciação de marca, coisa assim. Minha abrangência geográfica vai ser o quê? Vai ser regional, vai ser local, vai ser estadual, vai ser no continente ou vai ser internacional? Ah, mas pode, e agora cada vez mais, né? Nós estamos falando da internet, venda através do e-commerce, isso já ultrapassou várias fronteiras. Com quem? Né? Qual que é o posicionamento com quem? A definição dos produtos. A gama ampla ou restrita de produtos ou serviços. É só tomar muito cuidado, né? Quando se fala, principalmente no caso de empreendedores, começa a ter uma gama absurda de produtos, e é óbvio que com uma gama absurda vem uma gama de controles absurdos em relação a esses produtos que exigem custos diferenciados, propaganda diferenciada e tudo mais. Então, a definição dos produtos é muito interessante. Eu lembro muito bem quando nós fazíamos plano de negócios, analisava TCCs e plano de negócio, os alunos vinham com as ideias de criar empresas, porque lá eles criavam uma empresa fictícia, né?
mas aumentavam o plano de negócio, a cadeia de produtos de uma forma absurda. Eu disse assim, olha, tome cuidado, né? Agora você vai ter que fazer como se tivesse no teu plano financeiro por produto. Então, você está falando 10 mil produtos aí, todos um diferente do outro. Então, pense o tamanho que vai ser esse plano financeiro, ou o tamanho desse plano de negócio. Então, tem que tomar um cuidado dessa gama de produto também não ser uma armadilha. As empresas não começam aí com todos os produtos ao mesmo tempo. Claro, vai ter empresas que façam isso, mas aí eu já vejo o tamanho da empresa que está iniciando esse processo, né? Como que vai ser feito isso? Qual a minha posição competitiva? Então, aqui eu vou ter diferentes cadeias de valores. Eu posso atuar num segmento onde eu atendo todas as camadas, muitas vezes até diferenciando isso, tá? Lembrando muito bem aqui, todo mundo pensa quando fala em plano de marketing, plano de negócios, pensa que é somente quando eu estou fazendo empreendedorismo, que eu estou criando. Não, vamos lembrar que na hora que eu estou criando um produto dentro da organização, eu também estou olhando isso, tá? Então, eu tenho que olhar o plano de negócio em várias situações, como a gente viu lá no início. Então, aqui tem aonde que eu vou ser competitivo. Eu vou fazer aqui liderança no custo, liderança na diferenciação, nicho de diferenciação, nicho de custos. Aqui eu vou ter que definir muito bem a minha vantagem competitiva e meu escopo. Tá? Isso aqui está dentro de marketing e vendas. Aqui tem alguns exemplos. Não sei se vocês ouviram falar do Laboratório Fleury, é um dos maiores laboratórios, igual o Azengard aqui tem em Curitiba. Inclusive, acho que até eles andaram comprando. O Azengard aqui, o dono deles é o Laboratório Fleury lá de São Paulo. Então, eles fazem exames, né? Então, aqui tem exemplos de posicionamento. Qual que é o posicionamento desse laboratório? População de alta renda ou com planos de saúde elitizados. Concentração na região metropolitana de São Paulo. Então, aqui tem claramente onde que eles querem atuar. Com o quê? Laboratório geral, com ampla gama de exames, tudo em um só lugar. Como? Diferenciação por competência técnica, negócio concebido como sociedade, em que os sócios atuam diretamente na operação do laboratório. Então, aqui nós temos um exemplo de uma estratégia de marketing e vendas. E tem um posicionamento de mercado bem específico. Eu posso ampliar isso aqui? Sim, mas aqui eu já tenho a definição clara. Então, vamos ver aqui a liderança em custo, o conceito. Cadeia de valor desenhada para atingir o mínimo de custo dentro da característica aceitável para o cliente. Então, você vai vender o seu produto pensando qualidade também, mas o foco maior é o preço. Tá? A característica de liderança por custo é produtos e serviços com mínima diferenciação do que tem no mercado. Toda operação é voltada para a obtenção de um menor custo possível. Deixar o produto mais atrativo em relação a preço para o cliente. Ponto final. Não se preocupa, talvez, com outros aspectos, e sim única ou o grande objetivo é entregar o melhor preço para o cliente final. Então, vamos um exemplo aqui, ó. Gol Empresas Aéreas, redução dos serviços, padronização e confidencialidade. Tubaínas, produtos sem investimento com marca, embalagem econômica e tudo mais. Então, Tubaínas aqui, nós temos o caso, por exemplo, da nossa Cine, que é uma tubaína considerada. O que ela tem em relação à comparação com as grandes empresas de refrigerantes? Ela tem um produto bom, mas o preço, o grande atrativo dela em relação aos outros é o preço. Tem uma qualidade boa? Tem. Embora que exista até tubaínas piores, né, no caso da Cine, mas o grande diferencial deles talvez seja aí o preço e outro é as embalagens, né? Outro exemplo é o Bradesco, um banco, o foco tradicional na faixa interior de renda, então com atendimento simplificado. O grande foco do Bradesco é o povão, tá? Então, assim, não existe uma diferenciação de assim, eu só quero atingir classe alta, como alguns bancos, que é o caso, por exemplo, do próprio HSBC e do Citibank, que eles têm uma faixa de pessoas que eles querem atingir, são pessoas de alta renda. Então, o Bradesco não, já está muito claro que ele quer. TI vem provocando mudanças de posição,
Então tem que tomar muito cuidado, né? No caso do Bradesco, ele perdeu escala em relação ao mercado, muito por conta de que o Itaú avançou na parte de TI. Então, muitas vezes, quero entregar um produto mais em conta para o consumidor final, mas tem que tomar cuidado também que você pode perder os outros, né? De liderança aqui por diferenciação. Então, a cadeia de valor desenhada para desenvolver atributos pelos quais os clientes estão dispostos a pagar um prêmio. Qual que a gente chama de prêmio? A gente até vai entender. Prêmio está muito ligado, por exemplo, a quem compra Volkswagen. Qual que é esse prêmio? Por que o pessoal compra Volkswagen aí? O que vocês acham? O que está ligado ao conceito de diferenciação do Volkswagen? Ele também é um carro, mas todo mundo conhece ele por quê? Qual que é a diferenciação dele? Vamos lá lembrar aí, gente. Todo mundo já comprou um Volkswagen, pelo menos um golzinho. Qual que é a característica do Volkswagen? Qual que é? Durabilidade, né? A diferenciação dele é durabilidade. Mas ele é mais caro, mas é durável. É o mesmo caso da Audi, que é o exemplo aqui, ó. O laboratório Cerulli, confidencialidade. Então, eles têm aí como uns dogmas em relação à diferenciação de mercado. Eles se diferenciam em relação aos outros, por quê? Em relação à qualidade, estilo, rapidez, até mesmo qualidade ou resistência do produto, né? Grandes distribuidores de combustível, imagem de confiabilidade, qualidade de combustível. Então, percebam-se que o pessoal gosta de abastecer em postos que tem bandeira. Por quê? Eu prefiro abastecer em postos que tem bandeira. Por causa da confiança, a confiabilidade, a diferenciação, que, teoricamente, né, isso não é uma regra também, mas se tem uma marca por trás, inclusive essas marcas, tem uma grande preocupação em relação à qualidade também. Então, não vão ter gasolina adulterada nessas. O que acontece muitas vezes é gasolina adulterada em postos de bandeira branca, que eles chamam. No item 6 aqui, é em relação à estrutura e operação, também mais conhecido como plano operacional. Essa parte do plano de negócio trata como fazer o processo. Então, o plano operacional, ele descreve como a empresa está estruturada, a localização, instalação física e equipamentos. Então, toda a estrutura, onde que vai ficar a organização. Então, aqui o empresário faz as estimativas acerca da capacidade produtiva ou de quantos clientes consegue atender por mês, além de traçar quantos funcionários e tarefas de cada um. Perceba que essa parte aqui também está muito ligada aqui com a equipe de gestão, tá? Mas é a parte operacional. Aqui é dimensionamento de capacidade produtiva, quantos clientes eu vou conseguir ter. Claro que isso aqui também vai fornecer informação para onde? Plano financeiro. Então, eu sei quanto que é cada produto, eu sei quantos clientes eu vou atender, eu sei aí quanto que pode ter de faturamento. Então, nessa área de estrutura e operação, o que a gente chama de a parte plano operacional, ela deve incluir o organograma da empresa ou da equipe responsável pelo negócio, a descrição breve de todos os processos, fim do negócio, tecnologias empregadas. Então, aqui, o grande foco no que eles vão ser de melhor. Lembra, a gente falou muito isso em administração, né? Você sempre atacar naquilo que você é o melhor. Um cronograma de implantação para a programação dos recursos necessários. Quanto e quando? Quanto que eu preciso para colocar esse processo em pé? E quando, né? Então, quando que isso vai estar ocorrendo? Em relação a custos fixos, então, vamos lembrar que é custo fixo, a gente viu em engenharia econômica e custos. Custos fixos não está relacionado com as unidades vendidas, né? Mas é custo. Dá um exemplo aí de custo fixo, vamos ver se o pessoal lembra. Estão me ouvindo? Câmbio. Exemplo de custo fixo. Bom, primeiro o conceito, né? Conceito independente das unidades fabricadas,
o custo não se altera, é o mesmo. A partir de um certo momento ele passa a luz, a água, eles são custos variáveis, não são custos fixos, tá? Eles têm componentes fixos quando por exemplo, eu pago a taxa básica. Aluguel seria esse custo fixo. Outro que a gente considera como custos indiretos de fabricação, o seguro também é um custo muitas vezes considerado também no processo, muitas vezes vira despesa. Então aí a gente viu também em engenharia econômica e custos o conceito de custo e despesa. Mas é muito importante eu entender o quanto que é o custo fixo, justamente isso. Porque independente, eu vou ter que olhar, aí a gente vai falar sobre ponto de equilíbrio. Até que ponto eu consigo pagar esses custos fixos e sobrar uma margem para mim? Então é importante eu entender quanto esses são fixos e quantos são variáveis. Variáveis é o quê? Matéria-prima, né, embalagens, tudo está relacionado com as unidades vendidas diretamente. Então essas são então resultantes aqui da estruturação da organização muito ligado com o processo fim. Então, quando nós estamos falando aqui de organização do processo, as macrofunções são grupamentos de atividades, sim, que agregam valor ao negócio. Então, é importante a identificação da necessidade do cliente, desenvolvimento de produtos e serviços, operação, marketing, vendas, distribuição e pós-vendas. Isso aqui tem uma atividade de apoio, atendimento à necessidade do cliente. Então, para que eu consiga fazer tudo isso, tem que ter todo esse caminho aqui. Então, a estrutura de organização e os processos operacionais devem ser derivados da análise de macrofunções da organização ou do negócio. Uma etapa dessa que não funcione, eu não vou atingir o objetivo da necessidade, que é da identificação e necessidade do cliente. Não adianta querer vender um produto que o cliente não quer, ou eu não me preocupar também com pós-venda. Vendi, tá tudo bem. Não é bem assim. Eu quero garantir fidelidade, que é um dos pontos que a gente viu lá numa das etapas que envolve a parte da operação, é o pós-venda. Então, eu tenho que identificar se esse cliente vai voltar a comprar o mesmo produto e por quê? E quais são os problemas, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento também. Por último, nós temos aqui o que a gente chama de plano financeiro. O que é o plano financeiro? Então, no plano financeiro, o empreendedor terá aqui a noção de quanto deve investir para concretizar a empresa. Quanto que eu devo gastar? Comprando a estrutura, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que contratar pessoal, e vou colocando isso, né? Vou fazendo um orçamento, e aqui as estimativas de custos iniciais, despesas e receitas, de capital de giro e fluxo de caixa de lucro. Capital de giro é o dinheiro que eu vou ter que estar gastando mês a mês. Aí eu acho que é um dos maiores erros que acontecem em novos empreendimentos, é que se gasta muito dinheiro com ativo fixo, que é a compra da sede, que é a compra de maquinário, isso é fundamental. Mas se esquece de guardar dinheiro para comprar matéria-prima, para pagar funcionário, e daí começa a usar o dinheiro do banco, e aí o fluxo de caixa não fecha, e o fluxo de caixa não fechando, a empresa quebra. Então, esse é o grande erro. E na hora de montar esse planejamento financeiro aqui, inclusive é feito 5 anos, é muito importante eu identificar todos esses pontos, tá? Mas é assim, na ponta do lápis mesmo, quanto você vai se gastar? Combustível carga administrativa, combustível com maquinário, energia elétrica, tudo tem que ser considerado aqui. Quais são os investimentos necessários? Aqui eu vou fazer um demonstrativo de resultado, por isso que até falei para vocês em engenharia econômica o que é um demonstrativo de resultado. É o confronto entre receitas e despesas e custo. Vou ter que fazer um fluxo de caixa. Então, aqui para entender muito bem, né? Uma coisa é o resultado propriamente dito, que vai estar demonstrativo de resultado. Aqui se considera, inclusive, receitas e despesas não efetivas. Se eu vendo a prazo, eu considero a venda, mas eu ainda não entrou no meu caixa. E como é que eu controlo isso? Via fluxo de caixa. Então, é fundamental calcular, aqui vai ter o fluxo de caixa e demonstrativo de resultado e fluxo de caixa. Um não sobrevive sem o outro, né? E é muito importante aqui fazer projeções dos dois. E é o caso que você faz, né? Você faz para 5 anos para frente. Eu também consigo calcular indicadores que mostram a viabilidade do processo.
Depois de calcular tudo isso aqui, eu consigo identificar claramente, aplicando esses indicadores ou parte deles, se a empresa é viável. Puxa, fiz todo o trabalho e descobri que não vale a pena abrir o negócio. Bom, eu já economizei dinheiro, né? Não investi em nada, simplesmente eu levantei as possibilidades. É óbvio, né, que você vai ter que fazer isso com uma precisão, caso contrário, não dá certo. Quais são esses indicadores? Então, nós temos aqui margem sobre vendas, que aqui a gente já até falou, que é a lucratividade, é a mesma coisa, que é eu pegar o resultado líquido e dividir pela minha receita líquida. É quanto que eu tenho de sobra, né? Margem sobre as vendas. Aí tem vários tipos de margem. O que a gente chama de margem líquida. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem esse conceito. Vocês recebem um salário no final do mês, né? Cada um aí deve ganhar aqui, são os engenheiros, né? Uns 10 mil por mês aí. Então, esses 10 mil líquido, né? Pense bem, é o teu salário líquido. Não dá para colocar o salário bruto aí, porque eu tenho que considerar quanto que entrou efetivamente no caixa da empresa. Então, 10 mil. Tive vários gastos, custos e tudo mais. Custo para me sustentar, despesa com transporte, com roupa, com alimentação. No final do período, sobrou R$1.000. Então, quanto que foi a minha margem aí? Esse R$1.000 dividido pelos 10 mil. Então, eu tenho 10% de margem. Pô, excelente, muito bom. Isso aqui eu vou guardar. É o que as empresas fazem. Então, um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é a margem sobre as vendas. Quanto maior essa margem, melhor para mim. É sinal que eu estou economizando mais e estou deixando de pegar com o banco para eu estou usando o meu próprio recurso gerado pela empresa. Mas como é que eu consigo ter margem? Vamos lá. Como é que sobra dinheiro para vocês no final do mês? Agora eu quero ouvir de vocês. Como é que sobra dinheiro? O que você tem que fazer? Vamos lá. Pessoal, tá me ouvindo? Felipe, Daniel, Adriano, Matheus. Contas, né? Uma delas, né? Mas é só isso? Não. Eu posso aumentar minhas receitas. Concorda? Sim. Tem como reduzir custos também? Isso. Por isso dá a importância de entender o que é despesa e o que é custo. Reduzir custo? E se você fizer isso ao mesmo tempo? Pense, aumento receitas, diminuo o custo e diminuo a despesa. Como é que eu faço isso? Aí é uma otimização do processo. Por isso que a gente fala aí, toda empresa, para se sustentar, ela tem o que a gente chama de se autofinanciar. Essa busca é intensa sempre. Eu vou sempre estar buscando esse detalhe. Então, as margens são algo perseguido pelas empresas, tá bom? VPL, valor presente líquido. Aqui é um cálculo que eu faço, é um cálculo matemático. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não sei se vocês vão ter aí uma aula só sobre isso, mas isso aqui está muito ligado com matemática financeira. Eu pego esses valores no tempo, coloco uma taxa e trago tudo a valor presente. Então, uma coisa é você pegar que eu vou ter 1 milhão de faturamento durante tanto período, ou melhor, vou ter lucro líquido de 1 milhão todos os 5 anos, então vai dar 5 milhões. Só que no meio do período aí, veja, eu tenho que considerar que existe uma taxa que, se eu for pegar esse recurso no mercado, sei lá, quanto que deve estar aí, 2% ao mês. Então eu tenho que descontar desses valores e trazer valor presente para ver se vale a pena. Se for positivo, que eles chamam de VPL positivo, pô, interessante, vale a pena. Se for negativo, quer dizer que não vale a pena eu investir nisso, porque os resultados não vão ser bons. Então, não vou investir. Outro item que vai me verificar se vale a pena ou não é a taxa interna de retorno, que é o que eu chamo de TIR, taxa interna de retorno. Esse indicador, ele vai dizer quanto que é a taxa que eu vou estar ganhando em relação à minha atividade. É como se eu tivesse colocado em um banco o dinheiro e quanto está ganhando de juros. Mas eu estou levando em consideração o projeto. Então eu vou ganhar nesse projeto, considerando 5 anos, trazer em taxa, em valor, né? Em valor eu tive VPL. Em taxa, em percentual, quanto que seria a taxa interna de retorno desse investimento? Renderia mais que a mais baixa das aplicações que tem, que é a poupança?
Então, ele é viável. Claro que eu vou ter que ter um prêmio além disso, né? Não adianta ela rende 1%, sendo que a poupança rende 0,6%. Poxa, não vale a pena eu gastar tanto dinheiro para estar investindo. Então, deixa o dinheiro na poupança, não tem que trabalhar nem nada, a diferença de 0,4, deixa para lá. Não, vai ter uma taxa de interno de retorno de 30%, 40%. Poxa, vale a pena eu tirar o dinheiro da poupança e investir nesse projeto. O TIR a TIR faz isso, tá? E payback aqui, perceba que VPL é em valores, se for positivo é bom, TIR é em percentual e o payback é em unidades de anos. Então, se eu levar em consideração que uma empresa não tem retorno nos primeiros anos, o payback faz o seguinte cálculo: quanto que demora para que eu passe a ter lucro nessa atividade? Depois do terceiro ano, né? Leva 3 anos para obter lucro. Então vale a pena. 2 anos, né? Agora leva 20 anos para obter retorno? Não vou investir num negócio desse, né? A não ser que a TIR seja absurda. Aí vale a pena investir. Então aqui, eles não são excludentes, né? Eu não posso assim, a margem, a VPL, TIR e payback, eu vou usar um deles e resolve tudo. Não. É que nem eu já tinha comentado com vocês. Nós estamos falando de indicadores, eles sempre são importantes serem usados juntos. É a mesma coisa que acontece quando você vai a um médico, né? Não adianta você chegar lá no médico, estou com uma dor de garganta. O doutor olha, tira apenas a sua pressão ou a temperatura do seu corpo e diz assim, você está com câncer. Mas doutor, você não fez nenhum outro exame? Não dá para confiar num cara desse, né? Ele vai ter que fazer vários exames para chegar nessa conclusão. Porque dor de garganta e temperatura alta pode ser qualquer outra doença. Mesma coisa em relação ao nosso exemplo aqui, tá, gente? Então, esses elementos são importantes. Outra coisa muito importante, né? Na hora que eu for dizer assim, mas como é que eu estabeleço premissas? O que são premissas? Quanto que vai aumentar minhas vendas do meu produto da noite para o dia? Vai depender de uma série de itens que a gente já viu em outras etapas. Por exemplo, política de preço. Eu vou fazer projetar. Se o meu preço é barato, é interessante, eu já fiz uma pesquisa de mercado, absorve, eu tenho uma estimativa mínima de quanto que vai ser. Sempre tenho que fazer aqui, vamos lembrar, aqueles 3... Oi, Cris, tudo bem? Não precisa ficar Oi? Não tem problema, tem demora. Matheus, é comigo? Alguma pergunta ou está o microfone aberto aí? Beleza. Então, é muito importante entender aqui que a gente vai fazer uma pesquisa que, como é que é? Cada etapa desse plano de negócio, eles se interrelacionam, tá? Então, lá em política de preço vai estar ligado com marketing. Esse marketing vai ter meu público-alvo. Esse público-alvo eu já consegui definir claramente quanto que eu vou conseguir de venda e como é que eu vou fazer para crescer. Estou pretendendo crescer em torno de 5% ao ano. Aí eu estabeleço. Nos 2 primeiros anos, saiba que eu não vou ter um crescimento absurdo, a não ser que eu tenha um produto assim, mega, né, disruptivo, que eles chamam, que não existe em um mercado e que eu tenha certeza que todo mundo vai sair comprando igual um alucinado. Ou vai usar aquele serviço de maneira alucinada. Igual foi o Uber, por exemplo, né? Então, hoje, se for perguntar para alguém aí, todos que você conhece já usaram esse tipo de ferramenta. Mas nem todos usaram outras ferramentas que tem no mercado, né? Nem sabia que existia. Então, o Airbnb não foi assim, todo mundo usou o Airbnb, que é esse, que agora já está em queda, que é usar o sistema de hospedagem em nível mundial. Então, eu tenho que entender muito bem como que vai, e o detalhe, eu tenho que também estar ajustando isso ano a ano, tá? Porque o plano de negócio não é, fiz o plano de negócio agora, esqueça. Não. Dependendo do que é acontecendo nas outras etapas, eu tenho que estar ajustando. Aqui eu tenho que estar muito preocupado com os custos operacionais e administrativos de pessoal, custo de capital de giro, como é que eu vou buscar o recurso, por isso que tem que estar lá no início, na hora de estabelecer valores e investimentos, entra aqui. Taxa de aplicação financeira, tem que considerar também que eu vou ganhar dinheiro com taxa de aplicação financeira? Sim, e essa taxa de aplicação financeira vai ser como balizador também para calcular aqueles indicadores ali em cima.
Aqui eu vou explicar o conceito, não vou explicar a fórmula, tá? Acho que é muito importante. O que é o ponto de equilíbrio, que é uma outra forma de olhar o plano financeiro? É o volume de produção em que não existe lucro nem prejuízo. Então, quando você está vendo aqui nesse gráfico, quando o lucro equivale ao custo, o que eles chamam também de margem de contribuição. E se isso aqui for igual a zero, quer dizer que eu estou vendendo a preço de custo. Qual que vai ser meu lucro? Zero. Aqui é o ponto de equilíbrio. A partir dali, eu começo a ter receita. Mas, enquanto eu não cobrir custos fixos, eu não estou tendo receita. Tá? Por isso que a grande preocupação, que a gente já falou lá no início, na hora de definir preço de venda, tomar um cuidado danado para não estabelecer o preço abaixo do valor de custo. De cara, eu já vou ter prejuízo. Tá? E eu já vi muitas empresas, no banco, analisei uma empresa, que até é um ícone, que teve já de cara margem bruta negativa, tirando aí, considerando aí os custos, já tinha prejuízo de cara. Por quê? Estabeleceu os custos depois de estabelecer o preço de venda. E é o inverso que tem que ser feito, tá? E é um erro muito comum nas empresas. Então, aqui definir o ponto de equilíbrio vai me ajudar, né, a identificar quantas unidades e qual é o valor que eu tenho que fazer de venda para pelo menos empatar. A partir dali eu estou tendo lucro. Então, aqui está a fórmula, né? Custo fixo menos, aqui é RU, é receita unitária, e menos o custo unitário aqui, tá? Vamos ver aqui. Plano financeiro. Geração de caixa. Outro ponto crucial, tá, gente? Os 4 principais instrumentos de avaliação econômica do fluxo de caixa de um plano de negócio são. Então, retornando aqueles itens que a gente falou, agora aqui eu tenho o detalhamento deles. Valor presente líquido, VPL, valores presentes de um projeto, a taxa interna de retorno, que é a taxa de atratividade desse projeto. Quanto maior, melhor. Mesma coisa, o valor presente líquido, quanto maior, melhor. Já o payback, quanto menor, melhor, né? O tempo de retorno do empreendimento. Então, se eu fizer 5 anos e ele me retornar isso em 1 ano, poxa, isso é o ideal. Então, dar VPL positivo, payback acima de taxas da maior aplicação ou menor aplicação que tem no mercado, é o ideal. Payback, retorno quase que imediato também é. Exposição de caixa. Se ele me gerar caixa quer dizer dinheiro que vai alimentar a minha atividade. Se eu gero caixa, eu não preciso pegar dinheiro com o banco. Se eu não pego dinheiro com o banco, o empreendimento se autoalimenta automaticamente, eu não pago despesa financeira, que é um item a mais lá para me reduzir meu lucro. Tá? Muitas vezes, ali na necessidade de fazer negócio, a empresa começa a se financiar de forma absurda com o banco e esquece desse detalhe aí do custo de capital. E acaba transferindo para o banco as margens que ela tinha projetado no seu fluxo de caixa, no seu plano de negócios. Tá? Quais são as dicas para você fazer um bom plano operacional e financeiro? Então, apresentar cada item com detalhe, etapa por etapa, para oferecer um panorama inicial de operacionalização do negócio, com o objetivo de evitar desperdício e otimizar rotinas. Então, é muito importante o detalhamento disso aí, etapa por etapa. Os custos pré-operacionais, quer dizer, aqueles que eu gasto para colocar o projeto em pé, devem ser projetados, identificados, e será necessário adquirir, o que será necessário adquirir para que a empresa seja aberta? Como aluguel, reforma de espaço, taxa de registro. Aquela taxa que eu pago para registrar em um órgão do governo, tem que colocar aqui. Tudo isso tem que colocar na ponta do lápis, tudo isso aqui tem que ser elencado. A lista de equipamentos, ferramentas, veículo, elemento da empresa que vai precisar funcionar, entra aqui no grupo de investimentos fixos. E nesse momento deve ser observada a necessidade imediata de cada item, ou até mesmo de alguns deles que possam ser alugados ou terceirizados. Então tem alguns itens que são fundamentais, né? Eu quero fazer cerveja, eu tenho que ter aqueles tanques lá. São fundamentais, não adianta. Não posso deixar para depois. Posso terceirizar? Não sei, né, se existe aquilo. Tem situações que eu posso terceirizar. Tomar cuidado, né, com a questão de terceirização
em relação à qualidade. Então, quais são os públicos de interesse para usar esse plano de negócios? Será que é só o dono? Então, não tem mais gente aqui, né? Além dos acionistas cotistas, tem os financiadores, os fornecedores e os bancos. Então, é muito importante na hora de vender a ideia você ter esse plano de negócio bem estruturado, que é fazer com que a pessoa compre a tua ideia também. Na captação de recursos, quem são os financiadores do empreendedorismo? Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é um grande órgão do governo que dá linhas subsidiadas, por isso que ele chama Banco de Fomento, ele tem linhas especiais para o empreendedorismo. Então, é um dos bancos que dá linhas subsidiadas. Tem empresas parceiras aí do Sistema S, né? Então, SESC, SESI, SENAC, que ajudam aqui. Basicamente, tem até linhas, mas também eles têm aqui a parte de estrutura de educação, principalmente financeira. Aqui entra também o Sebrae, aqui, acho que eu nem coloquei aqui, mas... tá aqui em cima, Sebrae, ó. Sebrae e Sistemas S. Então, o Sebrae é um órgão muito importante. Inclusive, dentro do material que eu coloquei para vocês na aula de hoje, está detalhado tem uma lista do plano de negócio, inclusive tem vídeos sobre cada etapa do plano de negócio que eu acabei de falar com vocês. Tem o que eles chamam de investidores anjos. São pessoas físicas ou jurídicas que fazem investimentos com o próprio recurso, aí acreditando também no potencial de crescimento da empresa. Ou as incubadoras, que são organizações que têm objeto principal auxiliar também nesses empreendimentos na fase inicial. Essas incubadoras geralmente estão ligadas muitas vezes a universidades, né? Oferecem um suporte gerencial e técnico para que se desenvolvam e prosperem no mercado. A própria Bematec foi criada em uma incubadora aqui na Universidade Federal. Todo mundo lembra, sabe o que é a Bematec? Já ouviram falar dela? Estão me ouvindo? Quem que é a Bematec? Hein, pessoal, já ouviram falar na Bematec? Nunca ouvi. Nunca ouviu? Aquelas impressorinhas que agora também tem telinhas que emite nota fiscal e é ela que criou o sisteminha e é uma das grandes, aqui inclusive foi a do Paraná, e hoje ela é uma das grandes do Brasil, tá? Ela faz máquinas de recibos fiscais e outras coisas mais, tá? Toda impressorinha, aquela que inclusive é feita naquele papelzinho amarelo que você recebe a nota fiscal, aquelas impressorinhas são da Bematec. Claro, ele tem outros produtos hoje, mas o grande produto dele, que lançou ele no mercado, é por conta dessa impressorinha. Vai fazer alguma pergunta, Felipe? Não, na verdade eu só ia comentar que, na verdade, eu já trabalhei eu trabalhei como caixa numa farmácia que tinha uma impressora dessa aí, ela até imprimia em 2 vias. A primeira daí entregava ao cliente, a segunda a gente guardava. Agora não lembro para quê, mas era em 2 vias a impressão. Provavelmente o controle de vocês para registrar na contabilidade. E então, linhas gerais, o que é o plano de negócio perfeito, né? O plano de negócio deve ser feito aí com o objetivo de identificar as oportunidades e ameaças, muito ligado ao que a gente viu na análise SWOT, suportar as decisões que o empreendedor deverá tomar para se tornar bem-sucedido, ser um instrumento que permite ao empreendedor condensar as informações que são objetivas do mercado, sensibilizar aqui os parceiros investidores e avaliar diversas influências ambientais incidentes sobre o seu novo negócio, podendo assim minimizar seu risco. E muito importante, tá, gente? Ele é um documento vivo, ele tem que ser ajustado à medida que vai mudando aí os processos. Então, eu percebo que aqueles custos são subestimados, eu vou lá e altero o processo. Eu percebo que no início eu tinha um plano de fazer apenas um empreendimento, já fiz um puxadinho no empreendimento. Vou ter que voltar e rever todo o plano de negócio. Porque senão eu corro o risco de furar o plano de negócio no final. E aquele que era para ser um plano atrativo passa a ser deficitário.
e falta recurso no final para poder tocar o empreendimento. Lembre-se que é o grande ponto aqui no final, né? Lembre-se que o plano de negócio é uma ferramenta de gestão e deve ser revisado periodicamente. E aqui, para concluir, eu dou um exemplo até de um irmão meu, que nós somos de origem do banco, né? Então, tanto eu como ele iniciamos no banco e concluímos nossa carreira no setor financeiro. Ele saiu e foi ser empresário do setor de cervejas. Ele tem uma cervejaria. E fizeram um plano de negócio no Sebrae, bonitinho e tal, para fazer uma micro cervejaria em São José dos Pinhais. Então tinha o local, tinham o terreno, tinham os dois investidores, meu irmão mais um engenheiro da Copel que tinha uma fazenda em São José. A princípio, o projeto era fazer uma micro cervejaria. Então, o que eles tiveram? Que comprar todo aquele ferramental e montar toda a estrutura. Até então, eles tinham uma confraria que faziam a cerveja na panela, né? Aquela artesanal mesmo. Só que resolveram tornar aquilo um negócio. Só que o plano de negócio inicial era para ser uma cervejaria. Mais tarde, né, depois que estava tudo em pé, resolveram fazer uma espécie de um pub no meio ali da fazenda, né? O pessoal passava ali e tal, lá no caminho do vinho que eles fizeram. E esse pub não estava no plano de negócio. Aí que começou o problema, né? Porque exigia um investimento maior. E dentro desse processo teve os outros intempéries. Na hora que, por exemplo, contrataram o equipamento para comprar, esse equipamento estava sendo desenvolvido uma nova tecnologia para aqueles tonéis e para microcervejarias. Eles compraram o pessoal do Rio Grande do Sul e o pessoal não entregou na forma correta. Demoraram para abrir, então o time do processo ficou todo, a execução ou o cronograma ficou todo comprometido. E eles não revisionaram, não fizeram uma revisão do processo como um todo. E daí faltou recursos, né? E daí demorou para ter o retorno muito por conta disso. Hoje, depois de 5, 6 anos, que eles estão tendo o retorno em relação a essa cervejaria. Por quê? Houve um erro de revisão no plano de negócio. Pessoal, alguma dúvida? Eu sei que o assunto é complexo, mas isso fecha a nossa disciplina, tá? Em relação à administração e empreendedorismo. Na próxima aula, nós iremos fazer uma revisão geral antes da nossa avaliação, dia 11/11. Tá? É muito importante que vocês tragam suas dúvidas em relação ao que foi falado. Então, o que nós falamos nesse bimestre? Nós falamos no bimestre anterior sobre administração estratégica, todos os conceitos que envolvem a parte de administração. Nesse bimestre, nós focamos em empreendedorismo. Entender o que é empreendedorismo, entender o que é intraempreendedorismo, todos os conceitos envolvidos, as ferramentas que ajudam no empreendedorismo. Então, nós vimos matriz BCG, análise SWOT, e também o plano de negócio, que foi nosso último assunto. Todas as etapas dos planos que devem ser seguidos para que o empreendimento não dê problemas. Tá bom? Na próxima aula, eu sugiro a vocês que deem uma olhada no Kahoot e tragam as sugestões dos Kahoots que vocês acham que a gente deve focar. Eu vou fazer também aqui a minha sugestão. Mas eu quero fazer pelo menos uns 3 Kahoots com vocês, que vai englobar aí grande parte dos assuntos mais complexos. Principalmente o início, que fala aí sobre a parte de conceitos de empreendedorismo e sobre essa última etapa aqui que envolve o plano de negócio. Né? Se eu te dissesse assim, dentro desses contextos, esses aí são os 2 grandes temas da nossa aula. Alguma dúvida até aqui, gente? Antes da gente partir para a nossa próxima aula? Tranquilo? Falei demais, né? Não, tá tranquilo, professor. Mas olha, é um tema muito interessante, é algo assim que a hora que vocês pensarem em empreender, eu acho que vocês não partem do zero, se vocês tiverem esse conhecimento. Deixei um vasto material para vocês, não somente de vídeos, mas também os slides novamente vão estar repetidos nessa aula, mas é muito importante que vocês tenham acesso a um material escrito. Tem um material em PDF do Sebrae que tem uma relação lá, né,
bem detalhada do que é o plano de negócio. O Sebrae é um ícone nesse aspecto também, tá bom? Eu vou encerrar nossa aula agora, porque a gente já tem na sequência aí, então estou encerrando a gravação agora, tá bom?